Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Excelente notícia! Pulgar dá sinal verde, Flamengo reabre conversas por renovação. Mais rápido que Jesus e Dorival. Felipe Luiz conquista segundo título com apenas 18 jogos no Flamengo. Surpresa! O Everton da Inglaterra pode devolver o meia Carlos Alcaraz. Felipe Luiz recebe comunicado importante sobre o futuro de Jorginho, alvo do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Conforme números de uma pesquisa feita pelo portal do Espião Estatístico, o Felipe Luiz alcançou uma marca significativa com esse título da Supercopa Rei, conquistado no domingo passado lá em Belém. Ele chegou ao segundo título pelo rubro-negro com apenas 18 jogos oficiais no comando. Sem avaliar a representatividade de cada título, e sim os números, o retrospecto vitorioso do Felipe chama ainda mais atenção no comparativo com os antecessores recentes e campeões. Dorival Júnior precisou de 39 partidas para conquistar 2 títulos, enquanto o Jorge Jesus foi campeão 2 vezes depois de 34 jogos. Tite conquistou apenas o Carioca. Antes da Supercopa, o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil com apenas 9 partidas na nova função. Na ocasião, a conquista fez o treinador se tornar o segundo técnico que menos precisou de jogos oficiais para ser campeão pelo Flamengo no século XXI. Ele só ficou atrás do Ney Franco, que conquistou a Copa do Brasil de 2006 com 8 jogos à frente do Flamengo. Além disso, o Felipe Luiz, por enquanto, se iguala a Jorge Jesus com o famoso discurso, mais títulos de que derrotas. O treinador perdeu apenas um dos seus 18 jogos oficiais e já conquistou 2 títulos da Copa do Brasil e da Supercopa. O Dorival acabou deixando o Flamengo mesmo depois das conquistas. Jorge Jesus ficou por mais tempo e aumentou ainda mais a galeria de títulos. Foram 5 no total, em 57 partidas no comando do Flamengo. Felipe Luiz chegou ao seu 14º título pelo Flamengo como jogador e agora como treinador. Como jogador, ele ergueu 10 troféus, 2 Libertadores 2019 e 22, 2 Brasileiros 2019 e 2020, 2 Supercopas 2020 e 21, 2 Cariocas 20 e 21, além de uma Copa do Brasil 2022 e uma Recopa Sul-Americana 2020. Além dos 2 títulos do treinador no time profissional do Flamengo, o Felipe Luiz acumula outras 2 conquistas nas categorias de base, Copa Rio Sub-17 e Copa Intercontinental Sub-20. O Flamengo não deu chances ao Botafogo na final da Supercopa do Brasil e com a vitória conquistou seu 3º título da competição e a 17ª conquista nacional do clube, que só é superado pelo Palmeiras, dono de 20 taças nesse âmbito. Com 12 troféus, o Corinthians é o 3º colocado. Nesse levantamento, que conta com 74 clubes de todas as regiões do país, o GE listou todas as competições chanceladas pela CBF. As 4 divisões do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, e alguns torneios extintos, como a Copa dos Campeões, Torneio dos Campeões, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Dentre os estados, São Paulo lidera com folga no total de 72 conquistas, seguido pelo Rio de Janeiro com 39, Minas Gerais 26, Rio Grande do Sul 15 e Paraná 11. Os paulistas têm também a maior diversidade de vencedores. 19 clubes já ergueram as taças nacionais. O Palmeiras tem 12 do Campeonato Brasileiro, 4 da Copa do Brasil, 2 da Série B, 1 da Supercopa do Brasil e 1 da Copa dos Campeões. Já o Flamengo tem 8 do Campeonato Brasileiro, 5 da Copa do Brasil, 3 da Supercopa do Brasil e 1 da Copa dos Campeões. E o Corinthians tem 7 do Campeonato Brasileiro, 3 da Copa do Brasil, 1 da Supercopa do Brasil e 1 da Série B. Lembrando que o Flamengo nunca jogou Série B, hein, Palmeiras? Chupa essa! O novo diretor executivo do Flamengo em 2025, o José Botto, faturou seu primeiro título apenas 36 dias depois de chegar ao país, a Supercopa do Brasil, e começou com o pé direito.
O português é uma esperança da torcida rubro-negra para quebrar uma sina que acompanhou os executivos do comando do futebol rubro-negro na década passada. Segundo o meu amigo inscrito aqui do canal Predador, que mora na Europa, o José Boto é conhecido por lá como Serpente de Ferro, por ser muito rigoroso nas suas contratações e ter um olhar clínico para as ótimas vendas. Pé quente, esse título acima de tudo, além de uma obrigação do Flamengo, que tem que entrar para ganhar tudo, nos dá mais tranquilidade para fazer o nosso trabalho que estamos a fazer. Esse é o principal. Além de dar alegria a essa gente toda, a tranquilidade que nos dá para trabalhar. Comemorou José Boto, que por enquanto fez 2 contratações, o atacante Juninho e o zagueiro Danilo. O movimento do presidente BAP de concentrar o poder na mão de um diretor de futebol remunerado não é algo inédito no clube. Antes de 2019, o Flamengo tentou várias vezes ter executivos no comando, mas não teve sucesso. O maior ídolo da história do Mengão, Zico, aceitou o convite da presidente Patrícia Amorim desde que não fosse remunerado pelo clube. O seu salário era pago por 3 empresas, a Sky, a Locante e o BMG. Mas ele ficou apenas 4 meses no cargo, tendo como vice de futebol Vinícius França, e não conquistou nenhum título. Acabou pedindo demissão depois de sofrer pressão de Leonardo Ribeiro, também conhecido como Capitão Léo, então presidente do Conselho Fiscal do clube. O Flamengo está avançando cada vez mais na busca de acertar a contratação do volante Jorginho. Apesar do Arsenal não aceitar liberar o jogador nessa janela de transferências, o Flamengo encaminha um pré-contrato com o volante. Porém, o rubro-negro pode acabar tomando um chapéu da própria equipe inglesa. Segundo informações do Coluna do Fla, o Arsenal está sondando oferecer uma renovação de contrato para o Jorginho por mais uma temporada. Isso porque o técnico Mikel Arteta não quer perder o volante. Porém, a expectativa é de que, mesmo assim, o Jorginho assine um pré-contrato com o Flamengo, visto que o próprio jogador já expressou a sua grande vontade de vestir o manto sagrado. Numa entrevista depois do jogo de domingo, o Gerson, nosso Coringa, revelou detalhes da preparação da equipe nesse início e, de forma descontraída, se espantou com algumas atitudes do Filipe Luís nessas atividades. O Filipe mentiu um pouco para nós. Ele falou que não treinava muito forte, que não colocava muito físico, mas tem físico quase todos os dias, risos. Brincadeiras à parte, eu estou muito feliz por ele, que trabalhou muito e vive agora esse momento. Agora ele está pegando um trabalho no começo, pode implementar as suas ideias e com isso vai deixar as coisas ainda mais fáceis para nós. A pré-temporada foi boa para isso, o treinador ganhou mais tempo, declarou lá o Gerson. A pré-temporada do Filipe Luís já está mostrando o resultado desde o início, porque assim que o elenco principal voltou dos treinamentos nos Estados Unidos, os jogadores apresentam um estado sensacional, estão inteiros e bem fisicamente. Nos 3 primeiros jogos, inclusive, a intensidade da equipe ao longo dos 90 minutos fizeram com que as pessoas vissem as vitórias diante do Volta Redonda e do Sampaio Corrêa com tranquilidade, além do Botafogo, que convenceu plenamente. O Filipe Luís está fazendo um excelente trabalho no Mengão e, mesmo com pouco tempo no cargo, ele já acumula números expressivos. Ao todo, são 18 jogos. Foram 11 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota contra o Fluminense com um time misto. Após a conquista da Supercopa do Brasil, o time titular do Flamengo, na vitória sobre o Botafogo, recebeu folga nessa segunda-feira. De acordo com o cronograma divulgado pelo Flamengo, os reservas no clássico contra o Botafogo, em Belém, treinaram às 17 horas, horário de Brasília, dessa segunda-feira. As atividades também incluíram os jogadores que ficaram de fora da viagem para a disputa da Supercopa. O Filipe Luís comanda um único treino contando com todos os jogadores.
As atividades acontecem hoje a partir das 9h30, horário de Brasília, e vão servir para o treinador definir os titulares para a partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Vale mencionar que o treino de hoje vai ser parcialmente aberto à imprensa. Além disso, o clube informou que vai acontecer uma entrevista coletiva depois das atividades. Logo na sequência, por volta das 16 horas, horário de Brasília, a delegação rubro-negra embarca para Uberlândia. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 flamenguistas e aí a gente cresce legal o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. Essa aqui é uma excelente notícia, né? O Flamengo está cada vez mais perto de contratar o Jorginho para o segundo semestre para a função de volante. Mas talvez não precise mais perder o Pulgar em 2026. Depois de diversas tentativas de renovação e de dar a situação como perdida, já que o volante queria mesmo ir para a Europa, a diretoria do Flamengo voltou a ficar otimista nos últimos dias. O volante chileno cogita mudar de ideia e deu sinal verde para os seus empresários para uma nova rodada de negociações. A informação foi divulgada pelo portal GE. Para prorrogar o contrato do Pulgar, que termina em dezembro, o Flamengo vai precisar dar uma valorização financeira para o jogador, que tem o menor salário entre os jogadores de meio de campo, exceto quem subiu agora da base. O Pulgar é titular absoluto do Filipe Luís, que o considera como um jogador nível Barcelona e imprescindível para o seu estilo de jogo. O técnico deseja muito a permanência do chileno e tem tido papel fundamental no convencimento do chileno para renovar com o Flamengo. Ao todo, o Pulgar no clube, desde o segundo semestre de 2022, já tem 104 jogos com a camisa do Flamengo. Fez 2 gols, deu 9 assistências e 5 títulos. Libertadores e Copa do Brasil de 2022, Carioca e Copa do Brasil de 2024 e a Supercopa do Brasil de 2025. Aí eu te pergunto, você é a favor da renovação do Pulgar, mesmo com a possível vinda do Jorginho para o Flamengo em junho? Coloca aí. Apesar do tempo curto, a equipe inglesa tem uma obrigação de compra se o argentino jogar em pelo menos 6 jogos. Porém, o time de Liverpool também pode devolver o jogador ao Flamengo caso ele sofra alguma lesão. Desse modo, caso o Alcaraz se machuque antes de cumprir os 6 jogos pelo Everton, o meio-campista vai voltar sim para o Flamengo. Por outro lado, se o jogador alcançar a meta estabelecida, o time inglês vai ter que efetuar a obrigatoriedade de compra do argentino. Sendo assim, o Flamengo vai recuperar praticamente todo o seu investimento pelo jogador, que foi de 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais na cotação da época, e foi a maior contratação da equipe na sua história. Após o título da Supercopa do Brasil nesse domingo, o técnico Filipe Luís abriu o jogo sobre a situação da dispensa do Alcaraz. Antes de decidir deixar o Flamengo, o meio-campista conversou com o Filipe e apresentou uma proposta que havia recebido do Everton da Inglaterra. Assim, o treinador foi sincero com ele e disse que ele estava atrás de outros jogadores da sua posição, ou seja, provavelmente ele não teria muita minutagem com ele no Flamengo. Você pode disputar posição com a Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga também ali. Você pode também jogar de volante, mas temos 4 volantes e você está atrás de todos eles. Depois dessa conversa franca, o Alcaraz decidiu ir mesmo para o Everton, onde ele provavelmente vai ter mais chances de mostrar o seu futebol. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!